Legal, pessoal. Nesse vídeo eu vou dar um caso prático do que acontece quando você tem um relatório que não tem os atributos suficientes para você tomar decisão e um outro relatório onde a árvore mercadológica foi aplicada e você consegue ter muito mais insights sobre a sua loja, ok? Nessa base que eu vou deixar para vocês aqui, vocês vão ter acesso a essa base, ela vai estar como bônus, vai acontecer o seguinte. Eu estou analisando um mês de venda de cerca de 50 lojas, onde na primeira parte do vídeo eu vou mostrar a análise, que é geralmente aquela análise mais comum que você deve ter na sua loja, onde você tem lá o EAN, né, o código de barra do produtos aqui, eu tenho o EAN, eu tenho o nome do produto e eu tenho o fornecedor. É claro que às vezes você deve ter aí uma árvore mercadológica que não está legal, mas eu não vou me prender a esse ponto. Eu vou fazer uma análise sem nesse primeiro momento, uma categoria que não está legal, ok? Bem, vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender os campos que tem. Então, eu tenho o nome da loja, eu tenho o código de barra, eu tenho o produto, eu tenho o fornecedor, a quantidade vendida e o valor da venda, ok? Note que existe uma diferença aqui. Todas as colunas que estão verdes, nós vamos chamar de atributos. E as colunas em amarelo vamos chamar de métrica. Por que é importante saber o que é um atributo e o que é uma métrica? O atributo é aquilo que explica, né? Ele vai ser, como no português, ele fosse um adjetivo. Ele dá uma qualidade para determinado objeto. A métrica é aquilo que quantifica, que você pode somar, você pode subtrair, você pode explicar. Você não pode fazer essas operações matemáticas com um atributo, ok? O que pouca gente leva em consideração é o seguinte: o que explica o que uma loja está passando não é a métrica, é um atributo. E o atributo vem de uma árvore mercadológica bem feita, ok? Sempre que a gente vai ver um relatório, é muito comum você ter a métrica, mas é muito raro você ter o atributo correto. Bem, eu vou fazer isso aqui. O objetivo dessa aula não é falar de Excel. Nós estamos falando de árvore mercadológica, mas é inevitável que eu fale de Excel, porque é assim que você vai poder tratar esse dado quando você estiver vendo essa aula. Então, o que eu recomendo? Baixe essa base aqui em Excel e me acompanhe para que você possa ter o melhor aprendizado, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai selecionar aqui do Excel, vai vir aqui no alto e vai inserir tabela dinâmica, ok? Dá um ok. E agora você tem o seguinte cenário. Você tem aqui uma planilha nova e aqui do lado nós temos os dados da planilha. Você vai puxar loja. Eu vou fazer algumas simulações aqui, tá? Vou pegar a loja, vou colocar aqui na linha. Tirar aqui para ficar mais visível. E vou colocar o valor da venda líquida. Aqui na coluna de valores, ok? Sempre o Excel ele tem um problema para arredondamento. Então nós temos várias lojas aqui. Essas lojas têm faturamentos que vão de 1 milhão até 126 mil reais. Vou colocar aqui por ordem. Fernando, por que você está colocando uma rede, Fernando? Por que você não trouxe só uma loja? Olha, para subir no ombro de gigante, tem que pensar como rede, ok? Uma árvore mercadológica é uma das coisas que fazem com que uma rede consiga ter mais inteligência de mercado sobre uma farmácia independente. Você está vendo esse vídeo aqui, você tem que pensar assim, poxa, como é que uma rede que tem mais de 1.000 lojas consegue administrar tão bem o estoque? O pulo do gato é a árvore mercadológica. Então, se eu estou numa aula falando sobre árvore mercadológica, não faz sentido eu trazer para você uma loja só. Eu tenho que falar de uma rede. E vou fazer aqui algumas análises dessa rede para que você fique mais convencido ainda da importância. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar como fazer com os teus dados aí da tua loja. Tudo bem? Então, ok. Já temos aqui a clareza de quanto cada loja vende, ok? Então temos aí o faturamento por loja, enfim. Temos aqui 21 milhões de faturamento nessa análise. Eu posso saber qual é a maior loja de faturamento, qual é a menor. Mas você vai perceber aos poucos que eu não tenho muito acesso a mais informações. Eu já sei a loja que mais vende, ok?
Eu posso colocar aqui, vou tirar a loja e vou colocar o fornecedor. Bem, já sei também que o fornecedor que mais vende é Sanofi. Ok, legal. Que insight interessante. Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia pegar aqui a loja, colocar debaixo de fornecedor, e aí eu saberia o faturamento de Sanofi loja a loja. Legal, interessante também. Mas não é o ponto. Eu vou pegar aqui o produto, vou tirar o fornecedor e vou colocar o produto. E aí eu tenho também qual é o produto que mais vende. Nesse caso aqui, nesse exemplo dessa base teste, o produto que mais vende é Tagefor, né? Provavelmente essa base que eu estou usando de 2021, seguramente não vai aparecer aqui o nosso querido Ozempic, né? Enfim, o que que acontece aqui? Você vê que eu vou sempre falar aqui, qual é o produto que mais vende, qual é a loja que mais vende, mas eu não tenho tantas ferramentas. Se você olhar aqui do lado, eu tenho o fornecedor, eu tenho a quantidade vendida, que eu posso colocar aqui também, olha, qual é a quantidade que mais vende do produto em unidades, aqui valor também tenho isso, mas aos poucos vai acabando a munição para ter insight. Você não tem mais. Poxa, mas eu queria saber, será que o produto que mais vende é PBM? Como é que eu vou perguntar se PBM se eu não tenho aqui? Ok? E o que que eu vendo de farma? Qual é a loja que mais vende dermo? Você não tem vocabulário, você não tem o idioma certo para perguntar. Os dados estão aqui, mas os dados são pobres. Vou voltar aqui antes da tabela dinâmica, olha só. Ele só tem. Contem comigo quantas métricas, quantos atributos ele tem. Ele tem loja, o código de barra, o nome do produto e o fornecedor. As combinações que eu posso fazer são muito pequenas. Fernando, tudo bem, eu já entendi que não tem tantos atributos, eu não posso fazer tantos insights. Mas como resolver isso? Olha, eu vou mostrar agora os mesmos dados com uma árvore mercadológica super bem classificada, mostrando para você departamento, categoria, subcategoria, e vocês vão perceber como a mesma base de dados tem muito mais insights, ok? Vou clicar aqui do lado, eu vou fechar aqui essa tabela dinâmica. É isso mesmo, aqui não dá para sair disso, você fica dando volta sobre o mesmo tema. Essa aqui, e eu vou clicar na base teste e vou mostrar para vocês já de cara que ela tem muito mais atributos. Ela tem loja, EAN, produto e fornecedor, que é o que tinha na outra, ok? Olha só, olha só. Loja, EAN, produto e fornecedor. Essa aqui também, loja, EAN, produto e fornecedor. Só que aqui começa a aparecer a mágica, ó. Tem departamento, aqui, já começa aqui, ó. Contem comigo. Fornecedor já tinha na outra, né? Mas agora ela tem departamento, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento. E aqui, gente, como vocês estão tendo uma aula que se chama como subir sobre o ombro gigante, eu não vou falar somente daquela classificação clássica ali com 5 níveis. Eu vou dar para vocês muito mais do que vocês imaginavam ia ter numa aula sobre a mercadológica. Eu vou falar também sobre layout, vou falar sobre molécula, vou falar sobre droga padrão e no finalzinho eu vou falar sobre tipo de loja e outros insights aí que é essa parte aqui lilás, tá bom? Calma, calma. Eu sei que você está pensando. Poxa, eu preciso ter tudo isso de classificação? Não. Você precisa ter esses níveis aqui: departamento, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento. Só que eu vou te deixar aqui umas provocações para que você vá além. Lembra que o sentido principal dessa aula é como eu posso usar essa ferramenta na minha loja, fazer as análises, não só ficar fazendo análise, mas como é que eu posso ter um layout melhor da minha loja, como é que eu posso conversar com a minha equipe para dizer, olha, tal categoria está caindo, como é que eu posso precificar melhor. Então, para isso tem que ter atributo, não basta ter métrica. O ponto é atributo, ok? Bem, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda há pouco. Eu vou selecionar, clicar aqui, ó. Essa aula não é uma aula de Excel. Se você não conhece tabela dinâmica, eu super recomendo que você faça um curso e aprenda duas coisas no Excel, tá bom? Somente duas coisas vão te ajudar demais. Tabela dinâmica e PROC-V.
ok? Tabela dinâmica e para que ver. Tabela dinâmica é o que eu estou mostrando aqui. Seus dados estão todos programados aqui numa tabela de Excel, ok? Nesse caso aqui eu estou analisando com vocês 223 mil linhas, ok? Calma, sua base de dados pode ser bem menor. Aqui eu estou fazendo uma rede que tem mais de 50 lojas e um mês de venda. Mas olha como fica diferente a análise. Vou clicar aqui, inserir, tabela dinâmica. Ok? Pronto. Olha aqui do lado, olha aqui do lado, aqui, ó, olha aqui. Tô olhando aqui com vocês, olha aqui. Tá vendo? Olha quanta informação diferente tem agora. Essa informação é crucial para a gente começar a entender como é que essa rede se comporta. E você vai entender por que que eu escolhi fazer a análise de uma rede. Porque se você está vendo esse vídeo, tem 3, 4 lojas, você pode estar nos perguntando, poxa, como é que isso me ajuda? Ajuda muito. Você pode começar a comparar as lojas e saber que de repente a tua venda de farma, ela não é igual nas duas lojas como tu imagina. Uma loja pode vender mais anticoncepcional, outra pode vender mais antibióticos, mas sem a árvore mercadológica, sem o idioma correto, vai dar ruim. Vai dar ruim porque vai faltar elementos para você poder tomar a decisão. E a granularidade, lembra do vídeo da granularidade que eu coloco lá? Você pode tanto ir para olhar a floresta como você pode olhar a árvore. Lembra do vídeo dos Simpsons? Então, a falta de você analisar o produto e analisar ele dentro de uma categoria vai te bloquear. Porque você trabalha no teu mix tem milhares de produtos. Uma farmácia independente, menor que seja, tem 3 mil produtos diferentes. Uma rede trabalha com 6 mil produtos que vendem por mês. Uma flagship, uma loja de luxo, trabalha com 12 mil produtos. Não dá para você ficar tendo essas análises só olhando para produto. Você pode ter de repente, poxa, minha venda está caindo. Você vai olhar lá, está caindo a losartana da Medley, mas está subindo a losartana da MS. Árvore mercadológica, atributo. Mas vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, dar um zoom aqui para ficar melhor. O que eu estou fazendo? Ó? Eu vou pegar aqui a mesma informação que eu fiz ainda há pouco, pegando a loja, é o mesmo dado, né? E aqui eu estou pegando uma métrica que é a venda líquida. São os mesmos dados. Pode voltar lá. Esse vídeo aqui, gente, é para você dar pause, volta, faz junto, acompanha. Isso aqui não é um vídeo para você assistir direto e acabou a aula, não. Esse é um vídeo de consulta. Eu quero que você sempre volte, pause e acompanhe com calma para você ter a mesma experiência com os dados que você vai ter e você vai baixar eles, ok? Então, tá aqui, ó. Eu já tenho aqui o que eu fiz ainda agora. Não fiz ainda agora, não foi o. Aqui eu estou classificando do maior para o menor, ok. Eu sei qual é a loja que vende mais, é a loja 1, a loja 2 é que vende segundo colocado, legal, bacana. Já sei qual é a loja, mas agora eu posso saber qual é o departamento que vende mais. Olha só, gente, já começa a ficar interessante. Essa empresa, ela tem uma venda de farma de 14 milhões de reais por mês e de não farma de 7 milhões de reais por mês. Aqui já começa algumas comparações. Se eu pegar isso aqui e dividir pelo total, eu estou falando que 33% da minha venda é não farma. Legal, eu estou dentro da média de mercado. Anota aí. Geralmente, uma empresa, grandes redes Abrafarma, elas trabalham com uma relação de 70% da venda dela é de farma, em tese está atrás do balcão, e 30% da venda está depois do balcão. Claro que essa conta não é bem assim. Tem produtos que estão tanto atrás do balcão quanto dentro do balcão e está tudo bem. Mas você conseguiria fazer essa comparação aqui somente com aquela primeira base? Lembra, a primeira base só tinha o nome da loja, o fornecedor, e tinha o nome da loja, fornecedor, EAN e a venda. Tá aqui, ó. Não tinha o dado. EAN, fornecedor e acabou. Aqui eu já começo a saber farma e não farma. Se alguém perguntar para você quanto você vende de farma, eu vendo tanto. Ok. Qual é o percentual de desfaturamento? É 70%? Estou dentro do mercado? Não estou? O vocabulário para você se comunicar começa a ser o mesmo. Detalhe, tem que ter muito cuidado. Lembra que eu falei daquele desenho lá antigo dos anos 90? Para não ter um rinocaco lá, um rinoceronte com macaco. Não ter um abelhão, uma abelha com leão. Você tem que ter clareza que não tem dentro de farma, só pode ter farma. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui olhando só. Agora eu vou filtrar, tá?
Eu vou pegar o departamento, vou colocar no filtro. De novo, essa aqui não é uma aula de Excel, mas o Excel é a ferramenta que você vai usar para fazer suas análises. Então, vou pegar aqui só Farma. Eu estou fazendo a seguinte análise. Eu estou vendo somente os 14 milhões de reais que vende de Farma. Ok? E aí, eu vou para a categoria. O que é a categoria? É a segunda forma de classificar. Ok? Eu tenho Farma e dentro de Farma eu tenho as classificações. As mais comuns são genérico, referência e similar. Ok? Agora já dá para fazer outra análise aqui. Olha, a venda de genérico dessa empresa é aqui de 3 milhões de reais. Vou dividir 3 por 14 milhões. Olha que interessante. Ela tem em média de tudo que ela vende de medicamento, ok? 24% do que ela vende é genérico. Por que isso é importante? Porque, ok, o mercado nacional geralmente é esse número. 25% do faturamento é o que uma empresa vende de genérico. É claro que quando uma empresa tem um perfil de popular, tem um perfil mais, isso pode mudar. Aqui eu estou fazendo uma análise de uma empresa padrão Abrafarma. Quando eu pergunto para você qual é o seu percentual de venda de genérico, você consegue responder? Você consegue se comparar? E se eu perguntar, ok, teu percentual de genérico é tanto, e quanto é que é o de referência? Quanto que é o de similar? Você compara coisas com base iguais. Não dá para você dizer que vende 10 mil de genérico e eu saber se isso é muito ou é pouco. Porque eu estou comparando você com proporcionalmente o que você pode vender, ok? Se você estiver me vendo esse vídeo, de repente a tua venda de genérico for de 15, 16, cuidado, pode ser que tenha uma oportunidade. Bora continuar, vamos continuar nessa análise aqui. Bem, agora que eu sei que é 24%, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia perguntar as lojas todas aqui, né? Eu vou pegar essa base aqui do lado, categoria, vou colocar na coluna, ok? Tá aqui. E eu vou trazer as lojas agora. Olha a árvore mercadológica, gente, trabalhando com a loja, tá bom? Nós já sabemos, vou diminuir aqui um pouquinho do zoom, nós já sabemos que a rede como um todo tem 25% de genérico. Bem, vou calcular aqui loja a loja. Será que tem alguma loja que tem uma venda de genérico percentualmente, proporcionalmente menor que as outras? Eu não vou chegar aqui, sem árvore mercadológica, não é chegar aqui e colocar o ranking. Ah, deixa eu ver qual é a que mais vende de genérico. Não, não é isso. Posso ter uma loja que vende 260 mil reais de genérico, mas ela tem um percentual de participação menor. E aí você vai ser induzido ao erro. Isso vale para balconista. Às vezes você está pensando que o balconista que vende tem um mau faturamento, ele pode ser aquele que não deixa maior margem. Faz sentido ter mau faturamento? Bem, vamos fazer essa conta aqui rapidamente. Eu vou fazer o seguinte, estou pegando aqui, ó, o total geral, e aqui eu estou vendo só a categoria Farma. Vem comigo, eu estou pegando somente a categoria Farma, ok? Estou pegando só Farma. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando esse valor aqui de genérico e vou dividir pelo total geral, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui E5, E5, não, desculpa, é o D de dado 5 dividido por E5, ok? Enter. Olha que coisa interessante aqui, já começou a ter um insight. Veja só, a loja que mais fatura, ela não tem 25% de participação de genérico, ela só tem 20%. Ok? Vamos levar isso aqui um pouquinho mais para baixo, entender. Opa, tem uma loja aqui que não é a que mais vende, mas a loja 5 aqui tem 28% de genérico. Eu só consigo chegar nesse número porque eu consigo dizer o que cada loja vende de cada categoria. Você tem 4 lojas aí, não fica comparando se vende muito em reais, em números brutos. Procure percentual, ok? E aqui, ó, eu não vou. Aqui o objetivo não é fazer análise de resultado, mas olha que coisa interessante. Eu tenho uma loja 15 aqui que ela é um problema. Ela está com 19% de resultado de genérico. Será que os balconistas são novos? Será que essa loja tem um mix de produtos que importa ter de genérico? Será que essa loja tem algum tipo de programa que não está sendo ativado? O que acontece com a loja 15? Por que ela tem 19% de venda de genérico? Quanto ela poderia vender de genérico se ela tivesse dentro do faturamento ideal? Então, eu vou pegar 300 mil,
vou multiplicar por 25%, que eu imagino que seja o ideal, ela deveria, né? O verbo no futuro, em futuro imperfeito, R$ 75.000, menos o que ela está vendendo de genérico, que é 56, ela está abaixo do que ela poderia vender, R$ 19.000. Faça a conta você aí. Vou fazer aqui um percentual, talvez não seja da sua região, um pouco a mais ou um pouco a menos. Eu vou botar aqui 55%, que é geralmente a margem bruta do genérico. Essa loja está deixando de contribuir com o resultado da rede em R$ 10.000, só de margem bruta, só de lucro bruto, ok? Olha, esse insight só foi possível porque nós temos a classificação clara, né, dentro do Pharma, o que é similar, o que é referência e o que é genérico. Tá claro até aqui? Olha, eu jamais poderia chegar nesse resultado sendo que eu pudesse só colocar fornecedor. Eu até poderia fazer algo do tipo: essa loja tem um percentual baixo de venda de um fornecedor genérico, mas eu não poderia chegar e dizer que o genérico da loja está com resultado ruim. São os mesmos dados, é a forma como você olha que muda todo o cenário. Bem, eu não vou ficar aqui fazendo todas as análises, o objetivo aqui não é esse, mas eu vou tentar estressar esse assunto um pouquinho mais e ir além para que vocês percebam o que vale a pena a disciplina de você dar um passo atrás, classificar toda a tua árvore mercadológica e começar a olhar os teus dados com outro olhar. É como se tirasse um véu da tua mente, da tua frente, e tu estivesse colocando uma visão de raio-x aqui para poder enxergar o teu número de outra maneira. Esses insights aqui não são do insight de uma base de teste, eles são os insights que você vai ter da tua loja quando você seguir esse passo a passo que eu estou mostrando. Ok? Bem, vamos lá, vou continuar aqui, vou tirar a loja. E isso foi só uma análise que nós fizemos de usando primeiro nível de classificação. Eu estou sugerindo aqui 5 níveis, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui as categorias, vou colocar aqui em cima. E ao invés de analisar toda a farma, eu vou pedir para analisar somente referência, ok? Essa loja tem uma venda de R$ 6.000 de referência. Tudo bem? Então eu vou classificar agora como subcategoria a referência, né? Que tipo de dores eu estou resolvendo? Olha só, classificar aqui do maior para o menor. Bom, essa rede, esse padrão de classificação que você está vendo aqui é o padrão IQVIA, ok? Você pode usar o padrão que você achar mais prudente, mas aqui está vendo de cara, você já tem uma análise. Eu estou olhando para dentro de referência e estou vendo o seguinte, olha, aparelho digestivo metabólico, dos R$ 6.000.000 que essa loja vendeu por mês, quase 2 milhões são desses produtos. Note que produtos que resolvem problemas do sistema cardiovascular não é tão relevante quanto é do aparelho digestivo metabólico. Eu não estou falando de produto, calma. Eu poderia pegar agora, ó, que é isso aqui, Fernando? Eu posso pegar aqui o produto e botar aqui embaixo. Na hora que eu colocar o produto, todos os produtos que resolvem esse tipo de dor estão aqui. Vou fazer aqui por ordem rapidamente. Aparelho digestivo, pronto. Vou clicar aqui do maior para o menor. Ok. Aparelho digestivo metabólico. O Tagifó está aqui classificado dessa forma. Deve ter algum motivo lá na frente. Deve ser o metabólico que tenha mais a ver aí. Quem for farmacêutico me ajude. Tem mais a ver com a questão de imunidade, enfim. A gente pode descer isso nos outros níveis. Vou até ver aqui como é que o Tagifó é classificado nas outras categorias. Vou pegar aqui produto, vou colocar aqui em cima e vou classificar só o Tagifó. Olha que legal. Tagifó. Pegar todos eles aqui. Já dá para saber qual é o Tagifó que mais vende, que não, qual é a categoria que mais vende. Classifiquei vários itens aqui, só um minuto. Pronto, ok. 184 unidades de Tagifó. Vamos ver como é que o Tagifó é classificado como o segmento, que é uma classificação abaixo. Ó, tônicos, pela IQVIA, ele é classificado como tônico. Depois eu tenho um subsegmento. Ele acaba repetindo aqui o mesmo modelo, né?
E o Tadifó já começa a ter uma clareza de quais produtos se parecem com o Tadifó, né? Então, essa categoria, ela está formada de tal maneira que todos os produtos que se juntam como produtos que são tônicos, vamos dizer assim, né? Os batata argentina têm essa característica, eles vão estar formados da mesma forma. Eu vou apresentar para vocês um material onde eu tenho uma gôndola que conversa com a árvore mercadológica. Então eu poderia estar vendo aqui uma categoria que é dor e febre. Como é que se comporta dor e febre? Será que a minha loja consegue resolver esse tipo de problema? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou colocar todos os produtos em farma ainda e vou pegar uma categoria mais conhecida, que a gente possa trabalhar ela. Essa classificação aqui da Equivia, ela é a classificação que é padrão de mercado, que serve para você olhar e dizer, poxa, eu acho que eu posso simplificar isso. A árvore mercadológica, ela não tem aquilo que você pode dizer assim, qual que é a certa? A certa é a lógica. Você tem que ter a lógica muito clara, a lógica que funciona para você, mas tem que ter lógica. Não dá para dizer que anfíbio é uma ave, não dá para dizer que um réptil é um urso. Tem que ter a lógica. E uma vez que você tem a lógica, você leva ela até o final. Então, dentro da categoria aqui, eu vou pegar uma molécula, por exemplo. Aqui. Vou pegar as moléculas agora. Olha só. Molécula, gente, é um tipo de ave mercadológica, é uma classificação, tá? Dentro de farma, olha que coisa interessante. Qual é a molécula mais vendida de farma que seja referência? Ok? Não tinha como ser outro nesse exemplo, aspartato de arginina. Ok? Aspartato de arginina é a que mais vende como referência. Mas será que quando eu for precificar esse produto, será que eu tenho que me preocupar? Como é que a árvore mercadológica pode ajudar a precificação? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou liberar aqui referência e vou colocar todos os produtos. Todos. E eu estou indo molécula, tá? Molécula. Na molécula, eu vou pegar aqui para a gente precificar. Imagino que eu vou precificar a tadalafila. A mesma base de dados. Aqui só estou colocando um pouquinho mais de molho, porque agora eu tenho, além de classificar em departamento, categoria, subcategoria, segmento, eu também coloquei a molécula, que você deve ter no teu cadastro, mas você não dá muita moral para ela. Atualiza a molécula. Atualiza a molécula. Tadalafila, legal, né? Olha só, tem uma classificação, não temos? Então eu vou pegar aqui lá dentro de. Eu vou pegar o departamento aqui, ó. Departamento, vou pegar a categoria, que é o segundo nível de classificação da fila, e eu já tenho um insight aqui para você. A Tadalafila, gente, o mercado dela nessa loja é de genérico. E faz todo sentido. Ok? Faz todo sentido. O Cialis perde a patente, esse mercado explode de produtos para disfunção erétil, e você vê claramente que nesse caso, o mercado desse produto é de genérico. A referência eu preciso ter, faz sentido, não posso não ter no mix, mas se eu deixar faltar o genérico da Tadalafila, não adianta eu tentar substituir pelo similar, que não vai ter o mesmo efeito. Ah, mas o balconista sabe que tem um similar? Pode até saber, mas ele é comissionado igual? Não é o motivo dessa aula. É só para mostrar que o idioma que você tem na árvore mercadológica, ele conversa com a loja, ok? Claramente aqui existe uma estratégia onde a Tadalafila é o produto que vai ser genérico. Mas e se eu pegar aqui, não, ao invés de não ser uma Tadalafila, eu pesquisasse aqui um anticoncepcional, né? Vou pegar aqui, agora eu não vou pela molécula. Olha como, lembra que eu falei naquele desenho do Simpsons, você pode ir para olhar de cima e olhar de baixo, dar um zoom até a cabeça do Bart Simpsons ali, né? Do Homer Simpsons, e depois você ir para a galáxia, fazer uma brincadeira com isso, é o que eu vou fazer agora. Exatamente isso, olha só. E ao invés de botar a molécula, que seria um intermediário ali, naquele zoom, eu vou colocar a categoria inteira aqui, ó, né? Vou pegar aqui, vou sair aqui a molécula e vou pedir lá o que seria um produto, né? Que seria uma análise feita lá inicialmente quando a gente não tinha esse recurso. O produto seria naquele desenho como se eu estivesse dando um zoom no cabelo do Homer Simpson, né? Então eu vou colocar aqui Cialis, né? Cialis, ok? Pegar todos os Cialis aqui, todos. Cialis está aqui, beleza, fechou. Agora o Cialis, eu
sei que ele é para disfunção erétil. Mas como é que ele é classificado? Né? Eu sei que é referência. Tudo bem, já sei disso. Vou pegar aqui a subcategoria dele. Olha, sistema genitor hormônio sexual. Legal? Bem, eu posso marcar só esse sistema aqui, ó, só ele. Vou marcar aqui como subcategoria, só ele, ok? E eu destravo o produto. E agora todos os produtos que têm uma certa semelhança com o Cialis vão estar aqui. Quando você já trabalha com drogaria há muito tempo, um balconista experiente, ele já sabe disso. Mas e o teu balconista novato, será que ele sabe? Será que ele tem essa informação? Quando eu pego todos os produtos que conversam com essa categoria, o número de 15 mil de Cialis é 849 mil. Quer dizer, tem muito mais coisa envolvida ali do que só o Cialis. Que produtos seriam esses, né? Vamos tentar aqui puxar os produtos para o game aqui, entender qual é o produto, né? Eu vou pegar aqui o produto e vou trazer para cá. E aí, gente, começa a brincadeira, tá? Olha só, pode parecer estranho, mas o levonorstrel, ele conversa em outra medida, outro efeito, com a tadalafila. Se a gente imaginar que eles são hormônios que estão envolvidos ali com a atividade sexual. Mas é uma categoria que resolve uma dor do teu cliente, ok? E esse é o exemplo que eu queria fazer. Eu vou pegar aqui só o levonorstrel, a molécula levonorstrel, e vou perguntar, será que o levonorstrel ele teria será que as mulheres também preferem o genérico para anticoncepcional, como os homens preferem o genérico quando é um catadalafila? Vamos confirmar aqui. Para isso eu vou pegar a molécula que está aqui, vou colocar a molécula no filtro. Pronto. Na molécula, em vez de selecionar tadalafila, eu vou selecionar levonorstrel. E aí vou puxar tudo, ok? Já tenho aqui, olha só que interessante, já sei que de anticoncepcional eu estou falando aqui de alguma coisa de 42 mil reais, não vou me deter ao produto, eu vou sair do produto aqui, não é o momento de olhar produto, eu quero olhar para categoria. Olha que interessante. Nesse caso específico aqui, eu também tenho o genérico como sendo a maior venda desse anticoncepcional, ok? Se tem mais alguma coisa marcada aqui, levonorstrel, deixa eu ver se só tem levonorstrel aqui, rapidinho. Levonorstrel, pronto, levonorstrel, tá aqui. É isso mesmo, tá aqui 42 mil reais. Para alguns grupos de produtos, a preferência não é o genérico, a preferência é o referência, né? Em alguns estados do Brasil, não é comum você ver venda, por exemplo, de amoxicilina como similar. Vou pegar aqui a amoxicilina, de marcar aqui a categoria, tudo. E eu tenho uma venda muito mais forte de referência, né? Mas em outros estados, e o caso aqui desse exemplo, tem uma venda muito forte, que é o caso aqui do anticoncepcional, o antibiótico tem uma venda forte de similar nessa região. Por que eu estou tentando mostrar isso? Notem o quanto de análise eu consegui fazer só pelo fato de ter mais atributos, o fato de não ter os atributos, o quanto você fica mudo diante do mesmo dado. É mais ou menos assim, mal comparando. É como se você não falasse inglês e tivesse diante de um médico que só fala inglês e ele não vai poder entender os sintomas que você está passando, porque você não fala a língua dele. A área mercadológica permite que mais pessoas entendam o que está acontecendo na sua loja. E olha que eu estou falando só de categoria, subcategoria. Eu vou deixar para você um pedacinho aqui no final que vai te dizer, vai te dar vontade de parar esse vídeo e já sair agora reclassificando seus produtos. Um tipo de classificação que você deve ter na tua árvore mercadológica, no teu RP ou num sistema de inteligência BI paralelo é a droga padrão. Por que eu vou falar sobre a droga padrão? Uma farmácia, ela foi feita para atender a necessidade do teu consumidor. Ela não foi feita para o consumidor comprar a nimesulida que é mais barata e te deixa mais margem. É o contrário. Quando eu chego numa farmácia, que eu olho uma prateleira
eu não fico olhando se ela está cheia só. Eu vejo se ela tem diversidade. Eu brinco sempre que é como se você sobrevoar uma floresta. Se você estiver sobrevoando uma floresta na Austrália, provavelmente essa floresta vai ser só de eucalipto. E o único animal que está ali naquela floresta é um coala. Mas se eu estiver sobrevoando a floresta amazônica, vai ser verde igual, mas vai ter tanta diversidade de animais ali. Aquela árvore não é só uma árvore, tem muita. Vai ter ipê, vai ter maçaranduba, vai ter cedro, vai ter jequitibá, enfim, vai ser uma diversidade enorme. A tua farmácia precisa se parecer mais com a floresta amazônica. Ela tem que ter diversidade, ela tem que ter as moléculas e as apresentações que aquela comunidade consome. Dou um exemplo para vocês. Eu trabalhei muito tempo em Belém do Pará. Em Belém do Pará, a venda acontecia com muita força de produtos para pintar o cabelo, tintura. Também trabalhei muito tempo no Maranhão. E quando eu comparava, não vendia tanta tintura no Maranhão. Vendia muito mais produto para alisar o cabelo. Quando eu comparo, por exemplo, Manaus, que é uma cidade que eu trabalhei muito tempo, com outras regiões do Brasil, como por exemplo Santa Catarina, Florianópolis, Manaus tem em épocas com muita chuva, vende muito albendazol. E já não vende tanta losartana proporcionalmente. Nos estados do sudeste do país, já é muito mais comum, ainda muito mais acentuada de losartana. Albendazol já não é tanto por conta do saneamento básico. Entender essas nuances, ela conversa com a tua árvore mercadológica. Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode criar essa diversidade usando um conceito de droga padrão. O que é a droga padrão, gente? A droga padrão é quando você não é a molécula, mas ela é a molécula com a quantidade de comprimidos mais a concentração do produto. Vai ficar mais fácil quando eu der um exemplo. Eu falei de nimesulida, então vou buscar aqui nimesulida de 100 com 12, que a gente sabe que é a nimesulida que mais vende aí, né? Mas será que a nimesulida de 100 com 12, quantos produtos tem diferentes que são nimesulida, que são de 100 com 12? Ok. Você só pode fazer essa análise se você tiver preparado antes o atributo que eu chamo aqui de droga padrão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto. Quais são os produtos do meu cadastro que são nimesulida de 100 com 12? Ok? Nesse exemplo aqui, eu posso dizer que nós estamos falando aqui de alguma coisa como, deixa eu fazer um count rápido aqui. Nós temos 7 apresentações de nimesulida 100 com 12, ok? Eu já peguei casos em consultorias. No Brasil, só para dar um número rápido aí, são 54 apresentações de produtos que são exatamente a mesma coisa, a molécula de 100 com 12, ok? Nesse caso aqui, está até tranquilo com 7, mas não é raro eu pegar 20 apresentações do mesmo produto dentro do estoque de um determinado varejista. Isso complica demais o fluxo de caixa desse cliente, né? Porque se toda vez que tu vender uma mesulida dessa, tu comprar, tu vai repor só para resolver um problema, que é a dor de garganta, a inflamação da garganta. E quando é que vai ser? Quando tiver um produto para Parkinson, como é que eu vou trabalhar com um controlado, com um Rivotril que eu não tenho? Eu preciso ter muita clareza de qual é a quantidade de produtos diferentes que eu vou ter para atender determinada enfermidade. Aí se fala muito de mix. A gente, inclusive, vai falar de mix depois aqui numa outra aula. Como é que eu posso fazer gestão de mix se eu não sei que esses produtos, como é que eles conversam, né? Aqui eu estou trazendo para essa aula falando sobre a nimesulida, ela é um anti-inflamatório e eu tenho esses produtos aqui. Mas será que no dia a dia o teu comprador sabe que um escalide também é nimesulida? Eu estou exagerando, é evidente que sabe. Mas como é que eu posso chegar na loja do nada eu dizer, alguém ligar para o meu comprador e dizer, olha, a nimesulida aqui não tem não, tá faltando. E tu tá com excesso lá atrás de cimelide. Eu trouxe um exemplo bem bobo, mas que pode estar acontecendo na tua loja agora. Você tem que ter uma variedade de produtos que atendam a necessidade. Você não pode ser um álbum de figurinha com um monte de figurinha repetida, ok? Bem, aqui dá para ter clareza aqui, ó. MS é o primeiro, depois eu tenho CIMED, né? Depois eu tenho Axê, e aí eu tenho muito pouco muito pouco dos outros laboratórios. Talvez aqui seja uma transição, saída de um para o outro, enfim. E aí você começa a tomar a decisão de que qual dessas de mesolida você vai ter no teu mix que te deixa uma margem legal, te deixa um preço competitivo. Não vou falar aqui de precificação, não é o caso, mas a árvore mercadológica apoia sobremaneira
a precificação, ok? Vou colocar aqui uma outra métrica que é a quantidade, né? Vou afastar para cá um pouquinho para a gente entender aqui, ó. Aqui, embora tenha reais, mas isso aqui é a venda em quantidade, tá? Vou corrigir isso aqui, formatar a célula. Isso aqui é um número, não é quantidade, tá? Então, se eu fizer uma conta rápida aqui, MS 18 é o C5 dividido por D5. Pronto. Estou vendendo esse produto por cerca de R$ 9. Eu não estou trazendo aqui a margem. O objetivo dessa aula não era falar sobre precificação, mas eu estou vendendo por 11, né? Esse aqui eu estou vendendo mais barato, por 4. Você percebe? Deixa eu pegar aqui, acho que deu bobagem. Eu vou pegar esse aqui e dividir por esse. Pronto. Eu achei, é isso mesmo. Então eu tenho um produto de R$ 9. Ok? Eu tenho um produto de 9, eu tenho um produto de 11, eu tenho aqui um produto de 46. Deixa eu dividir esse aqui por 57. Quanto é que nós temos? Então você percebe a estratégia? Eu tenho várias minhas unidas e elas estão conversando com faixa de preço, ok? Quando a pessoa vai definir compras, vai definir qual mesolina ele vai trabalhar, ele usa essa técnica que eu estou falando para vocês. Ele compara todas as mesolidas de 100 com 12 e a partir daí ele escolhe três com que ele vai trabalhar. De repente, o genérico vai ter duas apresentações. Eu não posso deixar de ter a referência porque cai receita. E eu vou ter ali uma para combate. Tipo, o cliente chegou, mas eu vi do outro lado da rua, tem por R$ 1,99. Ok, eu vou ter um aqui por R$ 1,99 também, mas não é a primeira opção. E eu não deixo, eu também não tenho um produto que vai custar R$ 14. E quando o cliente fala que do outro lado da rua tem um de 99, eu vou lá e dou um desconto para ele, porque isso acaba com a credibilidade do ponto de venda, entende? Olha só, eu estou dando uma volta aqui para explicar um outro ponto, que é a árvore mercadológica é fundamental para o teu mix, é fundamental para o teu compras, é fundamental para a tua gestão de estoque e é fundamental para como você faz o preço. Se você lembra do vídeo que eu falei ainda há pouco, onde eu brinco com um computador antigo? Se você recebe produtos na tua loja que você comprou, não fez o cadastro, recebe a mercadoria, abre, não conferiu direito e já está vendendo e só descobre na hora que vai limpar tudo que não está cadastrado, que tem que correr para cadastrar, você está deixando de aproveitar uma poderosa ferramenta para fazer a tua farmácia mudar de patamar. Olha, eu sei que é complicado. A rotina da loja não é uma rotina simples, né? Numa grande rede ou uma empresa que já tem as suas 10 lojas, é comum ter uma pessoa só para fazer esse tipo de análise. Mas isso exige de você mais disciplina ainda. Porque agora eu não posso mais alegar ignorância. Eu sei de quão poderosa é a árvore mercadológica. Não é só uma coisa que vai facilitar tirar relatório. Eu tenho que ter a disciplina de cadastrar isso. E é nesse ponto que eu vou falar agora como você pode pegar a sua base de dados que está aí e fazer uma árvore mercadológica mais assertiva. Eu vou deixar para vocês de bônus uma árvore mercadológica que ela é o padrão close-up, ok? Ela tem lá a classificação que a close-up utiliza. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você for de uma associação, se você estiver vendo esse vídeo, for de uma empresa que está aí com suas 5, 6 lojas, talvez você já tenha acesso a close-up. E você a tua classificação como a close-up vai permitir uma coisa muito legal. Você vai poder se comparar com o mercado. Lembra do exemplo que eu dei ainda há pouco? Quando eu falo sobre a loja ter 25% de participação de genérico? Você pode começar a se comparar com o mercado e dizer, será que o mercado, quanto é que o mercado tem, como o mercado está crescendo de nimesulida? Como é que o mercado está crescendo de levonorstrel? Como é que o mercado está caminhando de lado em determinada molécula? Se eu tenho a molécula, se eu tenho a descrição correta, eu consigo falar agora o idioma não só com o meu colaborador, mas eu consigo falar com o mercado. E aí você consegue se comparar e tudo que se mede, gente, tudo que se mede se melhora. As redes que fazem parte da Farma, elas compartilham dados em comum todos os meses, são cerca de 150 indicadores. Eles compartilham valor de faturamento médio por loja, valor de aluguel médio por loja, quantidade média de funcionários. Para que ele faz isso? Para se comparar e melhorar.
né? A árvore mercadológica também é uma forma de você fazer essa comparação para dentro. Você viu aqui, eu estou fazendo essa comparação entre vários grupos de lojas e também fazer a comparação para fora. É assim que você consegue ver mais longe. É subindo no ombro de gigante. E para você pensar como gigante, você tem que dar um passinho para trás antes e fazer com que o teu cadastro de produtos ele não é só uma obrigação fiscal. A gente nem vai falar aqui, embora tenha outras aulas abordando esse ponto, que a má classificação dos produtos pode te gerar prejuízo de imposto. Eu nem vou tratar desse assunto. Vou mostrar agora que eu já sei que é importante e relevante, como é que eu posso preparar o meu cadastro para receber esses atributos que estão faltando. Bem, você lembra que no começo dessa aula eu falei para vocês sobre um relatório padrão que você deve ter na sua loja com muito pouco atributo. E eu mostrei depois quantas análises você pode fazer quando você coloca mais atributos nisso. Eu voltei para aquele primeiro relatório e vou mostrar para vocês como é que vocês podem enriquecer esse relatório colocando mais atributos, tá bom? Bem, como eu falei antes, isso aqui não é uma aula de Excel, mas se você acompanhar passo a passo o que eu vou mostrar agora, você pode fazer a mesma coisa com a tua base. Primeira coisa, gere um relatório da sua base que tenha o código de barra, ok? Eu só vou poder fazer isso porque os dois relatórios que eu estou usando aqui, ambos têm código de barra. Sem o código de barra, é impossível eu trazer um dado de uma coluna de um arquivo para o outro. Então, se você quer enriquecer a sua tabela, a sua árvore mercadológica, o seu cadastro, gere um relatório como esse e deixe uma coluna que tenha um código de barra, porque eu vou te mandar de bônus cerca de 200 mil produtos que tem toda uma classificação que vai te ajudar a enriquecer a tua base. Eu vou mostrar como juntar isso, ok? Criando uma nova coluna e nessa coluna eu vou colocar um atributo que está presente na segunda tabela que eu mostrei há pouco. Então, primeira coisa, tem que ter o código de barra. Você vem aqui, dá um inserir, cria uma coluna nova, ok? E eu vou falar de uma função no Excel chamada PROC-V, ok? PROC-V, ela é talvez uma das funções mais incríveis que o Excel tem. Ela não é tão conhecida pela maioria, mas tenho certeza que depois que você saber como é que ela funciona, você nunca mais vai querer deixar de usar, ok? Então eu criei uma coluna nova. Essa coluna aqui eu vou chamar de área. Vamos ver como é que está o nome lá na base teste aqui, eu já deixei preparado. Olha só, departamento, categoria, tudo isso aqui, você pode seguir o mesmo modelo. Eu vou pegar esse aqui, ó, setor de layout da loja, tá certo? É essa coluna aqui que eu vou levar para aquele relatório que estava pobre, que não tinha atributo, que não permitia insight. Veja o que eu vou fazer. Olha só, setor layout loja, vai ser esse que eu quero. Vou copiar isso aqui, só o título, vou copiar só o título e vou colocar aqui, ok? E aí não dá para simplesmente copiar os termos e colocar aqui, porque os produtos seriam diferentes, ia complicar. Eu tenho que ter certeza que os produtos que estão na coluna B aqui, ó, será que os produtos que estão na coluna B aqui seriam os mesmos produtos aqui, né? Se eu só copiasse os produtos e colocasse aqui, e na hora que eu fosse pegar lá, talvez o código de barra tivesse errado. E aí eu ia trazer produtos que não tinham nada a ver, ia bagunçar tudo. Então esse não é o jeito correto. O jeito correto é esse aqui, ó. Ó, vou fazer bem devagar, falando passo a passo e explicando o porquê que eu estou fazendo. Então, dá sempre pausa, tenta fazer você aí. O adulto ele só aprende, não é vendo, ele tem que tentar fazer também, e aí eu tenho certeza que vai dar um instalo para você, ok? PROC-V, meus amigos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, igual, eu vou pegar aqui, igual, PROC-V, como é que isso é PROC-V? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Peraí, dá um zoom aqui para ficar maior aqui. Isso, igual PROC-V. Eu vou colocar na célula de onde eu quero mexer. Igual PROC-V. Uma função que já tem no Excel. Nota que ele explica aqui do lado. Procura um valor na primeira coluna à esquerda. Primeira coluna à esquerda. E depois ele retorna o valor que ele encontra da outra tabela. Calma, vai ser mais simples do que você imagina. PROC-V, abre parêntese. Clica aqui do lado, que é o código de barra, ponto e vírgula, ok?
vai lá para a base de teste que eu estou falando aqui, ó, e da base de teste você tem que selecionar toda a tabela. Peguei aqui o código de barra, tá vendo? Começa do código de barra, que é a coisa que tem em comum. E vai contando. É o primeiro, onde está o código de barra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é a coluna onde está o dado que eu quero. Ctrl Shift, seta para baixo, selecionou tudo. Você já selecionou a matriz tabela. Volta lá em cima, ponto e vírgula 9. Por que 9? Porque você quer o dado que está na nona coluna. Ponto e vírgula 0. Por que 0? Porque você só quer que ele traga um dado quando o código de barra foi exatamente igual ao código de barra da outra tabela. Os códigos têm que ser iguais para isso funcionar. Por isso você tem que colocar 0. Fecha com parêntese, dá Enter. Pronto, a mágica aconteceu. Ele entendeu que esse produto aqui, o produto 8073, final de código barra 8073, nessa tabela aqui, esse produto, ele é o farmácia em casa. Ok? Esse produto, ele é farmácia em casa. Então, calma. Agora que eu já sei que a primeira informação está aqui, eu tenho que fazer uma coisa para travar a tabela. Vá lá em cima e coloque entre o B2 aqui, ó, você coloca jogo da velha. Jogo da velha, não, desculpa, o sinal de cifrão, tá? E entre o J e o 22, também coloque o cifrão. Por que ele está fazendo isso? Porque agora você vai dar 2 cliques aqui, ó, aqui no cantinho, e vai copiar essa fórmula para todo mundo. Se você não fizer isso, que a gente chama de travar a célula, vai dar erro. Calma. Volta, vê com calma, traz de novo para esse ponto, faz, você vai conseguir fazer. O PROC V é uma das coisas mais legais que você pode aprender a usar o Excel, ok? Como eu falei, o motivo dessa aula não é uma aula de Excel, mas eu preciso falar de tabela dinâmica, preciso falar de PROC V, para você sentir o poder de análise que você vai ter para poder tomar decisão melhor. Agora, nós já temos uma outra informação aqui, ó. Lembra que na primeira vez que nós fomos olhar esse dado, a tabela só tinha EAN, produto e fornecedor? Nós trouxemos para cá um atributo da outra tabela que é o setor de layout de loja. Só que aí tem uma dica para vocês. Se eu clicar aqui, ó, esse campo, ele é uma fórmula, tá vendo? E quando você vai trabalhar, se o teu computador for um computador mais antigo, se você for trabalhar e o campo tiver fórmula, ele vai ficar muito lento. Então a dica que eu dou é, clica, seleciona a coluna, clica com o direito do mouse, clica em copiar, depois clica de novo com o direito do mouse e cola na função valores. O que mudou agora? Vai demorar um pouquinho, que ele está fazendo a conta de todo mundo. Agora, eu não tenho mais fórmula, tá vendo aqui? Ó, eu estou clicando e está aparecendo o nome. Isso vai deixar muito mais rápido você fazer as análises. Bem, olha que coisa interessante agora. Eu vou deletar isso aqui, porque era o que eu estava trabalhando há pouco na outra tabela dinâmica. Eu vou fazer uma tabela dinâmica somente da primeira tabela, que era coitadinha, pobrezinha, não tinha tanto dado. Agora eu já consigo fazer umas análises interessantes com ela. Ó. Vou selecionar tudo aqui. Como é que eu faço tabela dinâmica? Eu levo o cursor, seleciono toda a tabela, venho aqui em cima, inserir tabela dinâmica e dou OK. Agora eu consigo fazer o seguinte, eu tenho o setor de layout. O que é o setor de layout? Que eu vou deixar para vocês também aí como bônus. A tabela dinâmica, ela é como uma roupa. Desculpa, a tabela dinâmica não, perdão, falei errado. A árvore mercadológica é como uma roupa, ok? Você tem uma roupa para ir para a igreja, você tem uma roupa para ir para o cinema, você tem uma roupa para jogar bola, tem uma roupa para poder ir para a praia. Você pode criar vários atributos e brincar com ele em ferramentas de BI. Eu estou usando Excel, você pode ter o Power BI, você pode ter o MicroStrategy, outras ferramentas. Geralmente é mais comum que no seu RP você tenha pelo menos 4 níveis de classificação, tá? Eu estou deixando 5 para vocês e estou deixando os outros atributos. Aqui é um exemplo de uma empresa que pensou assim, caramba, eu vou usar uma árvore mercadológica para dizer onde esse produto está na loja, ok? Localizar ele. Já que a minha venda está caindo e essa venda é fora do balcão, é dentro do balcão, onde é que por que está acontecendo? Essa maneira de você trazer esse atributo para as tuas análises
ela te enriquece demais. Então, o que eu vou mostrar aqui é o seguinte: não se prenda ao fato de repente aparecer um medicamento do lado de cabelo. A loja, ela foi toda setorizada. Então, a loja, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ela tem um setor na loja de absorvente, ela tem um setor de coloração, ela tem um setor de fraldas infantis, ok? E eu vou pegar o faturamento, vou pegar uma loja, aqui eu vou pegar uma loja só, tá? Aqui eu vou fazer análise direta, vou pegar uma loja. Vou pegar a loja lá, loja 01, pronto. Eu estou analisando só uma loja agora. Essa loja, e eu vou colocar aqui a quantidade vendida dela aqui em reais, quantidade vendida. Pronto, tá aqui. Imagina que agora eu estou olhando para a loja física, tá? Física. Vou fazer aqui do maior para o menor. Pronto. RX balcão. O que quer dizer RX balcão? Quer dizer produto que fica atrás do balcão. Aqui vai estar os controlados, aqui vai estar os termoláveis, é o que está atrás do balcão. Eu tenho fora do balcão, nesse cliente, eu tinha uma base, uma que a gente chama de farmácia em casa, né? São uma série de produtos que ocupam um paredão. E aí eu estou aqui de olho para saber se a minha venda desse paredão está funcionando. Cada espaço da tua loja é como se ele pagasse aluguel para você. Então tem áreas mais nobres do teu salão que devem ter os produtos que fazem mais sentido. E se a gente vai falar na parte de layout, aqui eu estou falando da árvore mercadológica conversando com o teu layout. A árvore mercadológica precisa conversar com o teu layout. Eu estou dando um exemplo de uma estratégia utilizada por uma empresa que, aqui nesse exemplo, fatura mais de 22 milhões de reais por mês e ela setorizou a loja e sabe que produto está dentro de cada setor. Olha, vou dar um exemplo aqui. Ela tem um pedaço aqui, é troca de fraldas. Vou pegar aqui absorventes, tá? Eu vou selecionar só, imagina a loja agora, pense no setor de absorvente da tua loja, mas será que ela põe só absorvente lá nesse setor? Porque chegou um produto na loja, ela tem que escolher o lugar para ficar, né? Então, absorvente. E aí, você vai se surpreender. Eu posso ter produtos ali de absorvente que não necessariamente seja absorvente. Eu posso ter lá um produto RX que está ali porque é uma venda que uma coisa vai puxar a outra. Olha que interessante. Aqui, ó. Faz sentido deixar Gino Canesten da Baia ali, creme, perto do absorvente? Faz sentido. É uma venda ali cruzada. Mas, Fernando, isso bagunçou a minha cabeça. Calma aí que tá difícil isso. Calma. Eu tenho um atributo que diz onde o produto tem que estar na loja. Chegou Gino Canesten. Fica um pedaço dele atrás do balcão, tudo bem. Mas um pedaço dele está colocado junto, perto do absorvente. Ok? Se eu tiver que analisar no sentido de layout de loja, essa é a árvore mercadológica. Mas se eu tiver que analisar o Gino Canesten de outra maneira, eu posso pensar ele como um departamento, uma categoria completamente diferente. Eu vou deixar para vocês várias opções para vocês terem isso e fazer essa montagem. Como é que eu faço? Olha, já mostrei para vocês aqui. Eu não tinha esse atributo e trouxe ele para cá. Ele estava onde? Na base teste. Aqui eu tenho muitos atributos. Eu tenho departamento, eu tenho categoria, eu tenho subcategoria. Se você quer colocar esses atributos, você tem que simplesmente trazer eles da forma que eu falei, com um plug V. Para isso tem que ter o código de barra nas duas tabelas. Se fizer isso, você vai pegar a base que eu estou dando para você de bônus, que tem mais de 202 mil produtos, que tem o código de barra. Você vai trazer a sua base que você já tem hoje com código de barra, faz o PROC V e povoa a tabela com os elementos que eu estou dando para você aqui. E testa as possibilidades de análise que você tem. Estou chegando no final da aula, se aproximando aqui do fim, e eu quero mostrar para você mais uma coisa. Olha só, gente, que legal. Eu estou trazendo esse conceito de onde o produto está na loja, a árvore mercadológica desses produtos, feita especificamente para ajudar a colocar os produtos na loja, e agora eu estou fazendo comparação entre lojas. Eu peguei uma loja número 1, que é a loja que fatura 1 milhão de reais, aqui embaixo, tá? E peguei a loja 17, que fatura 400 mil reais. E eu consigo comparar essas lojas. Olha, uma vende 67 mil reais de ideia, a outra vende 21, né? Será que tem alguma coisa que eles vendem parecida aqui? Olha, aparentemente a loja 1 é campeã em tudo. Mas
vou fazer uma provocação que é olhar para onde ninguém está olhando. Se tem uma coisa que a gente aqui do grupo Jedi está sempre batendo na tecla é olhar além do óbvio. A gente não quer que você fique comparando só faturamento. A gente quer que você tenha outras visões do negócio. Então, eu vou tirar daqui a parte de venda líquida e vou trazer para você contar quantos produtos diferentes tem em cada uma dessas categorias, tá? Então, eu estou pegando o produto e colocando aqui em valores. E ele está aqui agora, é uma contagem. Isso aqui não é mais valor em real. Vou formatar aqui, o Excel tem essa treta. Tirei aqui, ó. Gente, de verdade, dá uma olhada nisso aqui. Quando eu falo de produtos que estão lá na categoria de absolvente, né? E pode ser absolvente ou não, vocês viram da pouco. A loja 1, que vende lá seus 1 milhão de reais, tem 134 produtos diferentes de absolvente. O mix da loja 17 só tem 113. Olha só, acessório para cabelo. Uma tem 40. Deixa eu dar um zoom aqui e pegar a setinha aqui que fica melhor aqui, gente. Isso aqui é muito legal, né? Ó, vou dar um exemplo aqui de produtos dermo. Uma tem 330 SKU, gente. Aqui não é que vendeu, deixa claro, tá? Eu não estou comparando quantidade vendida. Não, não é isso. Eu não estou comparando quanto vendeu em reais. Também não é isso. O que eu estou dizendo é produtos diferentes. Quantos produtos diferentes a loja 1 vendeu e a loja 17 vendeu? Dá uma olhadinha aqui embaixo, pessoal. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Olha só fazer aqui. Olha aqui embaixo. A loja 1, ela tem um mix muito maior. Ela tem cerca de 6.000 produtos diferentes. Enquanto que a loja 2 tem só 4.387 produtos diferentes. Gente, uma das coisas que mais faz uma loja melhorar faturamento é você ter mais diversidade de produtos. Ter o mix diferente. Não é ter mais do mesmo, não é ter mais de mesulida 100 com 12. É você ter a nimesulida, você ter o omeprazol, você ter um bedazol, você tem um mix que conversa com aquela geografia. E você não adianta ter, vou botar o losartano de 60. Não, aqui vende com 30. Então, essa dança, ela acontece e fica muito mais clara quando você entende e olha para uma árvore mercadológica. Você tem hoje cadastrado na tua loja, por exemplo, quantos desodorantes você trabalha? Aqui, ó. Uma tem 173 e outra 128. É muito pobre, né? A parte de farmácia em casa tem 871 contra 740. Eu não conheço a loja fisicamente, não sei como está, não sei qual é o espaço. Mas claramente dá para ver que você poderia melhorar o resultado da loja 17 buscando quais produtos vendem na loja 1 que não fazem parte do mix da loja 17, ok? E claro, por que não? Talvez a loja 17 tenha algum desempenho de produtos ali que faça sentido para colocar na loja 1. É uma troca de experiência. Se você tem uma loja, você pode comparar isso aqui no tempo. Que produtos eu tive uma SKU com venda no passado que eu não estou vendendo agora? Se você faz parte de uma associação e você tem a mesma árvore mercadológica, você poderia se comparar com seus amigos aí de outros estados. Esse é o ponto aqui. Quanto mais a gente tiver dado de comparação, mais fácil fica a tomada de decisão. Eu vou deixar aqui para vocês o bônus que é, vou repetir, tem 202 mil produtos classificados em todos esses níveis daqui, ó, departamento, categoria, subcategoria, segmento, subsegmento. Eu vou deixar o código de barra para vocês poderem fazer o PROACV, juntar as duas coisas. Façam, eu vou deixar também a droga padrão também para que vocês possam fazer a comparação. Agora, isso aqui tem que ser praticado, ok? Primeiro passo aqui para fazer um fechamento com vocês. Primeiro passo, vocês precisam. Traz para cá, aqui para o meio da tela, deixa eu olhar para vocês. Primeira coisa, olha para a tua árvore mercadológica, dá um freio de arrumação, usa a base de dados que eu estou dando para vocês, abre um chamado no teu software, pede para ele fazer um deparo nessa base. Antes de você aplicar, chama teu time. Olha, agora vamos ter uma árvore mercadológica que vai seguir as dicas que o Fernando falou lá no curso sobre o homem de gigante. Fez. Todo mundo já sabe agora quais são as categorias? No dia seguinte vai entrar um produto novo. Vai ser cadastrado um novo produto na tua loja.
pessoa que vai cadastrar esse produto precisa seguir a regra. Se você definiu que você vai classificar genérico, similar e referência, acaba com aquele negócio de genérico oneroso, acaba com aquelas coisas e começa a seguir um padrão. Essas subclassificações podem acontecer depois, mas agora não adianta a gente chegar lá e dizer, olha, isso aqui que eu estou cadastrando agora é um genérico oneroso. Você vai começar a bagunçar aquilo que você levou anos para construir. E é muito rápido do cadastro ficar bagunçado. É muito rápido. Não leva muito tempo, você perde tudo. Eu diria que o cadastro é tão importante, mas tão importante para a empresa, que ele deveria ser feito pelo dono sempre. Evidente que não dá. Você acaba colocando uma pessoa terceirizada para fazer. Mas pede para ele ver esse vídeo. Pede para ele entender as consequências de um cadastro mal feito. O cadastro mal feito, ele te deixa mudo. Ele te deixa sem vocabulário. Ele te deixa totalmente isolado de qualquer base de comparação. Você não pode se comparar com você mesmo. Você não tem insight de atributo. Você simplesmente fica olhando o gráfico, eu chamo de gráfico de elevador. Subiu o meu faturamento, caiu o meu faturamento. Mas você não sabe de onde veio o tiro. Você não sabe de onde que está acontecendo. Se o meu faturamento está caindo, ele está caindo onde? É em farma? É. É genérico? Não. É em similar? Sim, em similar. Por que caiu similar? Foi analgésico? Foi produtos para pressão? O que aconteceu? Qual foi o laboratório? Está migrando de um produto para outro? Ah, caiu similar, mas está migrando para outro produto. De repente acontece o seguinte: você está com um produto próximo do vencimento, isso é muito comum. E aí você pega toda a tua energia, a tua equipe de balcão, tudo, e começa a colocar aquele produto para vender barato, dá 50% de desconto, paga 30% de comissão para poder vender aquele produto. E aí você conseguiu salvar dele não vencer. Só que enquanto você fez isso, o teu faturamento caiu porque tu não estava ali focado para fazer uma venda de marca própria, ou então aquele produto que era concorrente desse vai encalhar. Será que vale a pena esse esforço todo para fazer isso? Talvez a árvore mercadológica te dissesse que era melhor você dar de brinde aquele produto, fazer uma doação, entender que a perda aconteceu, calibrar a compra para não acontecer de novo, do que tu insistir colocando energia numa coisa que vai te provocar um prejuízo maior do que aquele efetivamente causado pela perda do produto. Gente, estou chegando no final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Tem aqui embaixo para comentar, colocar sua opinião, dizer aí se gostou, dá 5 estrelinhas lá, para a gente poder continuar melhorando e produzindo esse conteúdo. E super importante, pratique. Essa aula não é uma aula para você ver uma vez só. Tem que ver várias vezes para ela poder fazer sentido para você. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo módulo. Fui!